O narcisista ou a narcisista não quer só te manipular. Eles querem que você participe do jogo sem perceber. E sabe qual é a pior parte? Você já caiu em várias dessas armadilhas e nem se deu conta. Enquanto você acha que está lutando para se proteger, ele está manipulando cada uma das suas reações. Mas e se eu te disser que dá para virar o jogo? Que existe uma forma de desarmar completamente a estratégia dele? Hoje eu vou te mostrar as 8 coisas que ele mais quer que você faça e como usar isso contra ele. E aqui vai um aviso: algumas dessas verdades vão te chocar. Talvez você perceba que esteve jogando exatamente como ele queria esse tempo todo. Mas agora você vai aprender o que ninguém nunca te contou sobre a mente de um narcisista. Então, se você já sentiu que perdeu tempo, que se desgastou tentando consertar o que não tinha solução, fica comigo até o final, porque depois de hoje, ele nunca mais vai ter o mesmo poder sobre você. Armadilha 1. Duvidar da sua própria realidade. O gaslighting é uma das armas mais perigosas do narcisista. Ele não precisa levantar a voz, gritar ou fazer ameaças diretas. Tudo o que ele precisa é plantar pequenas dúvidas na sua mente, distorcer conversas, negar coisas óbvias e te fazer se questionar. Será que eu exagerei? Será que eu lembro errado? Talvez ele tenha razão. Essas perguntas começam pequenas, mas com o tempo corroem sua confiança e fazem você perder a própria identidade. O narcisista quer que você duvide de si mesma, porque quanto mais confusa você estiver, mais controle ele tem. A manipulação não acontece de uma vez. Ele constrói isso aos poucos, criando um ambiente onde a sua percepção se torna irrelevante. Ele muda versões da história, inverte fatos, insiste que você é sensível demais ou que não entende as coisas corretamente. Se você tenta argumentar, ele age como se estivesse te ensinando algo, como se você não fosse capaz de enxergar a verdade por conta própria. Isso não é só cruel, é um jogo mental desenhado para te deixar impotente. E se você não perceber, pode passar anos tentando justificar uma dor que nunca deveria ter existido. Mas como escapar disso? Primeiro, confie no que você sente. Se algo parece errado, provavelmente está. Registre situações suspeitas. Guarde mensagens, anote detalhes importantes. Não para provar nada a ele, mas para lembrar a si mesma que sua memória e percepção são reais. Outra estratégia é ter alguém de confiança para conversar. Quando você compartilha sua experiência com alguém fora da bolha do narcisista, começa a ver o padrão de manipulação com mais clareza. Esse é um passo fundamental para recuperar sua sanidade. A maior fraqueza do narcisista é a sua clareza. Ele precisa da sua confusão para continuar no controle. Quando você para de buscar validação nele e passa a confiar em si mesma, o jogo vira. O que antes te fazia questionar tudo, agora se torna sua força. E quando ele perceber que perdeu esse poder, vai tentar de tudo para te puxar de volta. Mas agora, você já sabe o que está acontecendo. Você vai permitir isso? Armadilha 2. Se justificar o tempo todo. O narcisista adora transformar qualquer conversa em um interrogatório. Ele não quer respostas, quer ver você na defensiva. Toda vez que você explica suas escolhas, ele encontra uma nova brecha para te desestabilizar. Por que você está agindo assim? Quem te disse que isso é certo? Você acha mesmo que faz sentido? Essas perguntas parecem inofensivas, mas têm um objetivo: fazer você sentir que precisa provar seu valor o tempo todo. E quanto mais você tenta se justificar, mais ele te prende nesse jogo sem fim. O problema é que, depois de um tempo, isso se torna automático. Você se pega explicando até as menores decisões, como se estivesse sempre errada ou em dívida com ele. E quando percebe que nenhuma justificativa é suficiente, sente que está falhando.
O narcisista se aproveita dessa sensação para te controlar. Ele finge que só quer entender seu ponto de vista, mas na verdade está criando um labirinto onde você se perde tentando provar que não é culpada. Mas culpada de quê? Ele nunca responde. A única saída é cortar esse jogo pela raiz. Você não deve explicações para quem não está interessado na verdade. Da próxima vez que ele exigir que você justifique algo, experimente responder com firmeza. Foi isso que eu escolhi. Nada mais. Sem rodeios, sem debates. No começo ele vai insistir, tentar te desestabilizar, fazer de tudo para puxar você de volta para a defensiva. Mas quando percebe que não tem mais controle sobre sua necessidade de aprovação, perde a força. O narcisista vive da sua insegurança. Ele quer que você se explique porque sabe que, no fundo, você ainda busca a aprovação dele. Mas, e se você simplesmente parasse? E se, em vez de justificar cada passo, você começasse a agir com a certeza de quem não deve nada a ninguém? Esse é o medo dele, porque quando você para de se justificar, ele perde o poder de te questionar. Está pronta ou pronto para virar esse jogo? Armadilha 3. Acreditar que pode mudá-lo. O narcisista sabe exatamente como alimentar sua esperança. Ele joga com suas emoções, dando pequenas doses de carinho e promessas vazias, só o suficiente para te manter por perto. Ele faz você acreditar que, se tiver paciência, amor e compreensão, um dia ele vai mudar. Mas ele nunca muda. O que muda é o seu nível de exaustão emocional, porque quanto mais você tenta resgatar algo que nunca existiu, mais se afunda nessa relação tóxica. O narcisista não precisa mudar porque ele já tem o que quer: controle sobre você. Essa armadilha é cruel porque se aproveita do que há de melhor em você: sua empatia, sua capacidade de perdoar, sua crença de que todo mundo pode melhorar. Ele usa isso contra você, criando uma falsa narrativa de que ele é apenas incompreendido, ferido ou precisa de ajuda. Mas veja bem, se alguém quisesse mudar, não precisaria te fazer sofrer nesse processo. A verdade é que ele não quer ser salvo, porque se quisesse, já teria buscado essa mudança por conta própria. A libertação começa quando você aceita a realidade. O narcisista nunca quis um relacionamento saudável. Ele quer um palco onde você seja a plateia e ele o protagonista. Quanto mais cedo você perceber que está tentando mudar alguém que não quer ser mudado, mais rápido vai recuperar sua liberdade. E não se engane, aceitar isso não é falta de amor, é respeito por si mesma. Porque amor que exige sacrifício constante não é amor, é prisão. E agora, vem a pergunta essencial. Se você soubesse que ele nunca vai mudar, ainda assim continuaria investindo sua energia nessa relação? Se a resposta for não, então a decisão já está clara. O que te impede de dar o próximo passo? É hora de inverter esse jogo. Em vez de esperar que ele mude, mude você. Mas dessa vez, não por ele, por você. Armadilha 4. Reagir com raiva. O narcisista sabe exatamente quais botões apertar para te tirar do sério. Ele provoca, insinua, distorce suas palavras, e quando você finalmente explode, ele se faz de vítima. De repente, a história vira contra você. Agora, você é a exagerada, a instável, a agressiva. E ele apenas tentou conversar. Esse é o jogo dele. Ele quer que você perca o controle para depois usar sua reação como prova de que o problema nunca foi ele, sempre foi você. Essa armadilha é tão eficiente porque mexe diretamente com a sua dignidade. Ele te esgota emocionalmente, te frustra, te empurra até o limite. E quando você reage, ele fica frio e calculista, como se a única pessoa errada ali fosse você. O narcisista precisa disso para alimentar sua narrativa de vítima e justificar seus próprios abusos. E o pior,
Ele sabe que depois do seu surto de raiva, virá a culpa. E essa culpa vai fazer você se sentir responsável pelo caos que ele mesmo causou. A saída não é fácil, mas é simples. Não jogue o jogo dele. Se ele quer te ver gritando, fique em silêncio. Se ele quer te ver explicando, diga apenas o necessário. Se ele quer uma briga, saia do ambiente. Não é sobre ser passiva, mas sobre ser estratégica. O silêncio não significa fraqueza, significa inteligência. O narcisista não sabe lidar com isso, porque sem sua reação, ele perde o combustível que precisa para continuar te manipulando. Agora, pare e pense. Quantas vezes você caiu nessa armadilha e depois se arrependeu? Quantas vezes ele te levou a um ponto de explosão, apenas para depois te acusar de ser a problemática? Se você quer virar esse jogo, precisa entender uma coisa. A sua reação é o prêmio dele. E quando você aprende a não dar esse prêmio, ele perde o controle. Está pronta para desarmar essa bomba? Armadilha 5. Sentir inveja da falsa vida dele. O narcisista é um mestre da ilusão. Ele constrói uma imagem de sucesso, felicidade e poder, mas tudo isso é fachada. Redes sociais, roupas caras, festas, sorrisos ensaiados, tudo meticulosamente planejado para causar impacto. E aí, quando você olha para sua própria vida, começa a se questionar: será que ele realmente saiu por cima? Será que eu era o problema? Esse é o efeito que ele quer causar. Ele precisa que você acredite que perdeu algo valioso, porque enquanto você se sentir inferior, ele ainda terá controle sobre você. Mas olhe com atenção. A suposta felicidade dele é vazia. O narcisista não constrói nada real, apenas encena. Ele não tem paz, não tem conexões genuínas, não tem uma identidade verdadeira. Tudo nele é um teatro para enganar os outros e, mais importante, para enganar a si mesmo. Se ele estivesse realmente feliz, por que faria tanta questão de exibir isso? Quem está bem de verdade não precisa de plateia, mas ele precisa. Ele quer que você veja, que sinta, que se compare, porque no fundo ele sabe que sem essa ilusão não sobra nada. O que fazer? Primeiro, pare de consumir essa mentira. Bloqueie, silencie, afaste-se de qualquer coisa que te faça entrar nesse jogo de comparação. Em vez de focar no que ele finge ter, olhe para o que você realmente tem. Sua liberdade, sua paz, sua capacidade de construir uma vida sem medo. O que é mais valioso? Uma vida real ou um teatro para impressionar os outros? O narcisista vive de aparências, mas você pode escolher algo muito maior. Agora, reflita. Quantas vezes você sentiu que estava ficando para trás, sem perceber que, na verdade, era ele quem estava preso em um ciclo vazio? Ele precisa parecer vencedor, porque o pior pesadelo dele é admitir que perdeu. E ele perdeu. Perdeu você, perdeu a chance de mudar, perdeu a oportunidade de construir algo verdadeiro. O problema é dele. E a sua vida? Está esperando você parar de olhar para trás e seguir em frente. Armadilha 6. Ter medo de deixá-lo. O narcisista faz de tudo para que você acredite que, sem ele, sua vida será um desastre. Ele repete que ninguém mais vai te querer, que você nunca encontrará alguém como ele, que não conseguirá seguir em frente. E se você já tentou se afastar antes, sabe como ele reage. De repente, ele se torna carinhoso, promete mudar, diz que você é única. Mas no momento em que percebe que você ainda está ao alcance dele, volta a te tratar com frieza. Esse ciclo não acontece por acaso. Ele quer que você tenha medo de deixá-lo, porque sabe que, sem você, ele perde seu poder. O medo que ele planta não é só emocional, mas também prático. Ele pode tentar te convencer de que você não conseguirá se sustentar sozinha, que as pessoas vão te julgar, que o mundo lá fora é hostil. Ele distorce sua visão da realidade
até que você acredite que ficar é a única opção. Mas olhe ao redor. Quantas pessoas já recomeçaram suas vidas e hoje estão mais felizes? Você realmente acha que seu destino é ser prisioneira desse jogo para sempre? A verdade é que esse medo não é seu, é dele. Ele teme sua independência, porque sabe que no momento em que você perceber sua própria força, ele se tornará irrelevante. A estratégia mais eficaz contra essa armadilha é lembrar que todas as promessas dele são apenas ferramentas de controle. E se você sente que está presa, não é porque não consegue sair, é porque ele trabalhou duro para te fazer acreditar nisso. Mas essa crença pode ser quebrada. Agora pense, o que aconteceria se, em vez de acreditar no que ele diz, você acreditasse no que sabe ser verdade? Se você realmente não fosse capaz de seguir em frente, ele precisaria te convencer disso tantas vezes. O narcisista vive do seu medo porque, sem ele, não tem mais nada. E quando você escolhe sair, ele se desespera. Está na hora de ver quem realmente precisa de quem. Armadilha 7. Provar que você é uma boa pessoa. O narcisista adora inverter os papéis. Ele te acusa de ser egoísta, ingrata, fria, como se você fosse a pessoa cruel da história. E o pior, você cai na armadilha de tentar provar que não é nada disso. Você se esforça, faz concessões, perdoa erros imperdoáveis, tudo para que ele veja o quanto você é uma boa pessoa. Mas a verdade é que ele já sabe disso. Ele só usa essa culpa para te manipular e te manter sob controle. Esse jogo é exaustivo porque nunca tem fim. Você pode se sacrificar o quanto for, mas nunca será o suficiente. Ele sempre encontrará um motivo para te culpar, sempre criará uma nova razão para você se sentir errada. E enquanto você está ocupada tentando provar sua bondade, ele está apenas se alimentando do seu desgaste emocional. O narcisista não quer reconhecimento, quer submissão. E enquanto você continuar tentando convencê-lo de quem você é, estará jogando exatamente do jeito que ele quer. A melhor resposta para essa armadilha é simples. Pare de jogar. Você não precisa provar nada para quem se recusa a ver. Suas ações, sua integridade e seu caráter falam por si. A partir do momento em que você para de tentar se justificar, ele perde um dos maiores instrumentos de controle que tem sobre você. E o mais irônico, quando você finalmente deixa de se importar com a opinião dele, ele começa a se desesperar. Porque a pior coisa para um narcisista é perder o impacto que tem sobre você. Agora pare e pense. Quantas vezes você agiu contra sua própria vontade só para tentar convencê-lo de algo? Quantas vezes você abriu mão de si mesma para que ele reconhecesse seu valor? Mas e se, em vez de gastar energia com isso, você decidisse que quem precisa saber o seu valor é você mesma? O narcisista precisa da sua culpa para continuar no controle. E se você escolhesse, a partir de agora, não carregar mais esse peso? Armadilha 8. Voltar para ele. O narcisista sabe que, depois de tudo, você pode ter dúvidas. Afinal, ele passou tanto tempo mexendo com a sua percepção que parte de você ainda se pergunta: e se ele tiver mudado? E se eu estiver exagerando? E se ele realmente me amar? Ele conta com isso. É por isso que, quando você tenta se afastar, ele aparece com uma nova máscara. De repente, ele se torna alguém carinhoso, arrependido, disposto a fazer tudo diferente. Mas preste atenção, essa fase nunca dura. Assim que sente que te reconquistou, ele volta a ser quem sempre foi. O ciclo da manipulação se repete porque ele sabe que você tem um coração bom. Ele joga com sua empatia, com seu desejo de acreditar que as pessoas podem melhorar. E enquanto você estiver presa nessa esperança, ele continuará puxando você de volta. Mas olhe para trás. Quantas vezes essa promessa de mudança
realmente se cumpriu? Quantas vezes ele já disse que dessa vez será diferente? Narcisistas não mudam. Eles apenas aperfeiçoam suas táticas para te manter no jogo. A única forma de quebrar esse padrão é cortar o contato de vez. Não há meio termo, não há só uma conversa, não há vamos ver no que dá. Se ele ainda tiver acesso a você, ele vai testar seus limites até encontrar uma brecha. Se você ceder, o ciclo recomeça. Por isso, bloqueie, silencie, desapareça. Não por raiva, não por vingança, mas por autopreservação. O seu bem-estar vem antes da necessidade dele de continuar manipulando você. Agora pense, quantas chances ele já teve? E o que ele fez com cada uma delas? Se a resposta for sempre a mesma, então está na hora de aceitar a verdade. Ele não sente falta de você, sente falta do controle que tinha sobre você. E quanto mais você se afasta, mais ele perde esse poder. Então, agora que você sabe disso, qual será a sua escolha? Voltar para o ciclo ou finalmente se libertar? Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para recuperar o controle da sua vida. O narcisista sempre achou que você continuaria jogando o jogo dele, mas agora você sabe a verdade. Ele nunca teve o poder que dizia ter, ele só manipulava suas reações para parecer mais forte do que realmente é. E agora eu quero que você tome uma decisão. Se você está realmente comprometida em sair desse ciclo, comente aqui. Eu sou livre e nenhum narcisista vai me prender de novo. Diga isso em voz alta, escreva, sinta essa verdade tomando conta de você. Porque a partir de agora, você não é mais refém das mentiras dele. Pense nisso. O que te impediu de se libertar até hoje? O medo de estar errada? A esperança de que ele mudaria? A dúvida se conseguiria seguir em frente? O narcisista se alimenta dessas incertezas. Mas agora você tem clareza, e clareza é poder. Não importa há quanto tempo você está nessa situação. O momento de virar esse jogo é agora. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a verdade e a se fortalecer, considere apoiar o canal com um valeu demais. Isso nos ajuda como sou menina a continuar trazendo conteúdos transformadores que muitas pessoas precisam ouvir. Cada apoio faz diferença para que essa mensagem chegue a quem mais precisa. A decisão está em suas mãos. Você vai permitir que ele continue jogando com você ou vai finalmente sair do tabuleiro? Até o próximo vídeo!